Aí, vamos lá. Penúltima prova do semestre, Transcal, amanhã. Temos nossa P2. Vão ser 10 questões fechadas, segundo o e-mail do Maurício, né? 10 questões de múltipla escolha. Segundo informações de um cara lá no grupo, é, vão ser 6 de convecção e 4 de radiação. Amanhã a gente vê se isso é verdade ou não, né? Bom, então a gente tem esses dois assuntos, convecção e radiação. Convecção, só a segunda parte, né? Porque uma parte já caiu na P1, e radiação todo. Então eu acho que eu vou seguindo a ordem, né? Eu tava pensando em fazer, tipo, como sempre, assim, passa um pouquinho pela teoria, aí tenta fazer uma questão, passa um pouquinho pela teoria, fazer uma questão. Tem bastante coisa, então não sei quanto que vai dar tempo. Mas aí vocês vão falando, qualquer coisa a gente faz pausa e. Tá bom. Convecção, então, a gente deu tudo isso aqui para P1, tá? A parte de P2 é a partir de escoamento externo. Então, é escoamento externo e interno. Mas antes eu queria fazer tipo uma recapitulaçãozinha assim de o que é convecção, só para a gente começar a conversar. Cadê convecção? Tá. Convecção, então, a gente vai ter em geral uma superfície. A gente está estudando a troca de calor entre uma superfície e um fluido que está escoando pela superfície, certo? Então é diferente de condução, por exemplo, que a gente tinha dois sólidos trocando calor entre partículas. Aqui a gente vai ter uma superfície ainda sólida trocando calor com um fluido, que não só consegue transmitir por condução, né, o choque das partículas, como ele também tem uma velocidade de massa global que consegue também carregar a energia com ela. Então, a nossa equação primordial, assim, mais importante é essa daqui, que é a lei do resfriamento de Newton, e ela relaciona a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido com a taxa de transferência de calor. Certo? Então esse Q daqui é um bichinho em watts, né? Joule por segundo. É, e aí ele depende não só da diferença de temperatura, como também da área da superfície. Claro, quanto maior a superfície, mais calor ela está trocando. E um coeficiente de proporcionalidade aqui que a gente chama de coeficiente de convecção, que é esse H. Certo? E aí alguns comentários sobre essa equação que eu acho que são interessantes. Esse T infinito, né, que é a temperatura do fluido, é, é uma temperatura do fluido ao longe, né? Porque pensa assim, você vai ter um fluido que a gente está assumindo que entra com a velocidade uniforme e tal. Só que quando ele chega perto da placa, quando ele começa a escoar com a placa, a gente sabe que ele começa a trocar calor, né? Todo ponto é que ele troca calor com a placa. Então é normal esperar que perto da placa ele vá ter uma temperatura diferente de que ele tinha antes, né? Porque ou maior ou menor, dependendo de se o calor está entrando ou saindo da placa. Tá? O fato é que ela vai estar mais próxima, vai estar se aproximando da temperatura da placa. É, então, esse T daqui é o T que a gente chama de T ao longe, que é a temperatura no fluido não perturbado pela presença da superfície. É, outro comentário que eu acho interessante é em relação a esses dois, que quando a gente calcula assim, a gente está assumindo que eles são uniformes, certo? A gente está chamando de a temperatura da superfície, como se a superfície inteira tivesse uma mesma temperatura, e o H também, é como se fosse o H da superfície como um todo. É, isso pode ser válido, se realmente as propriedades forem constantes. Pode ser válido também se for uma área infinitesimal, em que você tem uma temperatura naquele pedacinho de área e um H naquele pedacinho de área. Mas você também pode estar usando um H médio, com a temperatura de superfície constante, ou a temperatura média, por exemplo. Certo? Em geral, o nosso problema vai ser. Porque a gente está interessado em transferência de calor, a gente está interessado em calcular esse Q daqui, ou pelo menos descobrir como que eu chego em Q conveniente para o problema lá. E então, o estudo da convecção consiste basicamente em a gente determinar esse H. Certo? O que tem de novo, digamos, entre o que a gente fazia antes, que a gente já usava essa equação de convecção antes. Sei lá, para um balanço de energia na superfície, para achar qual era a temperatura de não sei o quê.
Mas o que muda aqui em convecção é que a gente agora está interessado em determinar também quem é esse H. Beleza? Então, para isso, a gente normalmente acaba passando por três números adimensionais. O número de Reynolds, o número de Prandtl e o número de Nusselt. O número de Reynolds, ele é uma característica do escoamento. Então, ele não depende dessa placa daqui. Ele depende só de que fluido está escoando e como ele está escoando. Certo? Então, ele pega a velocidade do fluido, de novo, ao longe, sem sofrer o efeito da placa. Uma dimensão característica da placa, ou seja, da geometria que ele está atravessando. Então, pode ser, por exemplo, um comprimento de uma placa ou o diâmetro de um cilindro ou de uma esfera. Depende de qual dos dois for. E da viscosidade do fluido. Certo? Então, isso aqui a gente normalmente tem que a gente calcular bem no início da questão, bem no início do problema. O número de Prandtl, ele é um valor tabelado. Ele também é propriedade do material, a gente não vai calcular ele a partir dessas duas outras grandezas. Isso aqui é meio que uma definição, mas ele aparece na tabela lá bonitinho. Ele é, por exemplo, muito pequeno para metais líquidos, em que esse alfa daqui que tem a ver com a condução de calor, né, difusividade térmica. Então, os metais conduzem muito bem, então o número de Prandtl ele é muito pequeno. Para o ar, ele é em torno de 0,7. E pelo que eu vi em algumas questões, tipo, em óleo de motor, ele é maior, assim, tipo uns 500. E isso vai mudar qual correlação que a gente vai usar depois. Só para deixar isso avisado, mas ele vem tabelado e é isso que importa. O número de Nusselt que é o bacanão mesmo, porque ele é o que correlaciona o H. Ele é o que, em que aparece o H. Então, a gente vai normalmente fazer o seguinte. A gente tem as condições de escoamento lá do problema, geometria, não sei o que, a gente consegue calcular o Reynolds. A gente olha na tabela, descobre qual é o Prandtl, e aí a gente vai ter alguma correlação que nos permite calcular o número de Nusselt a partir desses dois. E aí, tendo o número de Nusselt calculado, a gente usa essa relação, isola o H aqui, né, para calcular o H e aí poder seguir com o problema de transferência de calor normal. Por exemplo, calcule a taxa de transferência de tal ponto para tal ponto. Qual é a temperatura de tal superfície sujeita à convecção e condução. Coisas assim. Mas, em geral, é isso. Ok? Beleza. Então, o assunto de... Esse assunto de convecção, ele é meio louco. Porque, tipo, tem uma... Lógico, tem uma sequência. Mas não é tipo assim, ok, vamos deduzir tal coisa, tal. É tipo, é uma lista de correlações. Basicamente. Você tem... se a gente estiver tratando de uma placa plana, regime, escoamento laminar, placa isotérmica, não sei o que, um monte de condições, então a fórmula é tal. Então aí você vai ter uma tabelinha, e aí você olha para ela e diz assim, ok, vou usar tal coisa. Então eu acho que o que eu vou fazendo é eu vou passar por algumas só para explicar a lógica de o que você usa, o que você tem que prestar atenção, tal coisa assim, porque no geral é mais olhar e também ter familiar, né, fresco na cabeça, né, relembrar quais são, mas porque no geral vai ser só olhar na tabela e ver qual que usa. Então, o primeiro caso que a gente vai tratar aqui é se o escoamento é externo ou interno. A gente começa com o externo. Aí depois disso a gente tem que ver qual é a geometria da superfície que a gente está, pela qual o fluido está escoando. O que é mais comum de aparecer é uma placa plana, um cilindro ou uma esfera. Também tem correlação para outras geometrias, mas as principais são essas três: placa, cilindro e esfera. Então, para uma placa plana, a gente vai ter, além disso, a gente tem que ver se o escoamento é laminar ou turbulento, porque isso muda também a correlação. E isso daí é determinado pelo número de Reynolds. Então, para uma placa plana, nessas condições aqui, o regime é laminar até
o número de Reynolds de 5 vezes 10 à quinta. Certo? Esse é o valor que a gente vai usar. Acima disso é turbulento, abaixo disso é laminar. Certo? E o que é interessante desse número de Reynolds até é que ele é calculado usando uma dimensão, né? Então, o comprimento da placa em geral. Mas se você for pensar, esse número de Reynolds ele varia ao longo da placa. Porque se eu estiver olhando, por exemplo, para esse ponto, eu vou ter um comprimento de placa que vai daqui até aqui. Se eu estiver olhando para cá, eu vou ter um comprimento de placa que vai do início até aqui. Certo? Por isso que esse Reynolds aqui parece com um X. Ou seja, nesse bordo daqui, o número de Reynolds é zero e ele vai crescendo à medida que você avança na placa. Então, se você não tiver nenhuma perturbação aqui no início, você sempre vai ter um trecho que é laminar. E depois pode ser que vire turbulento. Então, o que você pode querer fazer, por exemplo, é você calcula o número de Reynolds no final da placa e você vê. Se ele for menor do que 5 vezes 10 à quinta, é tudo laminar. Se ele for maior do que 5 vezes 10 à quinta, quer dizer que a região do final, pelo menos, é turbulenta. Mas pode ter um inicinho que seja laminar. Certo? Tanto que algumas correlações aparecem meio que tipo uma média entre duas partes. Né? Parece tipo uma soma de dois pedacinhos. Claro que, se você botar alguma perturbação, às vezes você pode botar, sei lá, uma pontinha aqui. Não sei exatamente como é que faria melhor, mas às vezes você coloca alguma coisa aqui que não deixa ele ser laminar desde o início e ele vira turbulento. E aí o Reynolds crítico assim passa a ser zero. Certo? Então, beleza. A gente tem escoamento externo, placa plana. Aí, para o caso em que a temperatura da placa é toda constante, certo? Toda a placa ela está mantida a mesma temperatura de alguma forma. Se a gente tiver com escoamento laminar, valem todas essas equações aqui. Certo? Espessura da camada limite, hidrodinâmica e térmica, coeficiente de atrito. Mas o que é mais importante para a gente, eu acho, né, na minha opinião, é o número de Nusselt. Porque é ele que vai permitir que a gente calcule o coeficiente de convecção e resolver coisas mesmo, né? Tipo, espessura da camada limite é meio que informação de trivia, sei lá, tipo, qual é a espessura da camada limite? Tanto, tá. Coeficiente de atrito, você pode usar ele para calcular, por exemplo, a força de arraste na placa. Mas isso não é muito um problema de transferência de calor. Mas, se ele perguntar, você usaria, por exemplo, isso aqui. Mas o número de Nusselt que te deixa calcular, com aquela outra expressão, né, o HL sobre K, o, o H e a transferência de calor. Então, as fórmulas são essas aqui, são as correlações. Que nem eu falei, você vai ter uma correlação mágica entre o número de Reynolds, o número de Prandtl e o número de Nusselt. E uma coisa que é bom prestar atenção também é que, às vezes, dependendo da correlação, ela vai aparecer como um número local ou médio. O médio tem uma barrinha em cima. Certo? A diferença de um para o outro é que o Nusselt local, qualquer grandeza local, qualquer dimensional local, quer dizer que é naquele ponto. Certo? Então, que nem eu tinha falado aqui, você vai ter, por exemplo, um Reynolds nesse ponto da placa. Você vai ter um Nusselt nesse ponto da placa que diz respeito à troca de convecção nesse ponto. O Nusselt médio é o que você usa quando você quer considerar, por exemplo, a troca de calor ao longo de toda a placa. Certo? Então, por causa da placa plana isotérmica, que está toda a mesma temperatura, é muito conveniente você usar um número de Nusselt médio, porque aí depois você pode usar esse número médio com a área total para dizer qual é a troca de calor. Ao invés de você ter um Nusselt local com a área infinitesimal, você tem que integrar ao longo de sei lá o que. Então, essa diferençazinha assim, do local com o médio é só dependendo do que você quer, para que você quer usar essa informação. Certo? Um outro comentário que é importante, que eu acho importante também, é onde você avalia as propriedades. Porque, por exemplo, o pranto ele depende da temperatura.
o número de Reynolds tem aquela viscosidade no denominador, né? Que é o L sobre eta. Esse etazinho daqui, ele depende da temperatura também. Além de depender do material, ele depende da temperatura. Então você tem que saber em qual temperatura você vai estar avaliando. E isso é definido por quem descobriu a correlação. Então, quem descobriu a correlação fez usando alguma temperatura, então ele vai lá e te diz qual que é a temperatura que você tem que usar. No caso dessas correlações com placa plana, você usa sempre a temperatura de filme, que é a temperatura média entre a superfície e o fluido. Então, eu não vou, por exemplo, digamos que eu tenho uma placa a 20 graus Celsius e um fluido que passa a 150, ou ao contrário. Eu não vou olhar na minha tabela nem 20 nem 150. Eu vou olhar a média entre eles dois. Sei lá, uns 70, não sei quanto que é. 65. Mas, dependendo da correlação, pode usar outra coisa. Certo? Quando chegar em cilindro e esfera, eu volto nisso e mostro na tabela como que ele diz qual que é qual. As propriedades em si tem que olhar em tabela. Então, o Bruno mandou no grupo de Transcal uma tabela bem boa. É o conjunto das tabelas do livro, mas tá tudo num PDF só. Então, eu achei perfeito. Eu tinha das tabelas A que eu tinha separado, mas essa aí realmente foi o auge. Então, olhem lá. Para a parte dessas propriedades aqui, fica na tabela A4 para os fluidos, que é tipo propriedades do ar. E aí, dependendo da temperatura, tal, tudo em Kelvin, vai lá e olha. Se não tiver, interpola. Se a gente tiver sorte na prova, eles vão dar as propriedades, mas vai que, né? E associada a cada correlação, você também tem um conjunto de condições em que você pode usar ela, certo? Além de você ter que verificar qual correlação você quer usar, então, é laminar, placa plana, isotérmica, não sei o que, você também tem que checar se as suas grandezas elas estão dentro de uma faixa que essa correlação funciona. No caso dessa daqui, é o número de Prandtl maior que 0,6. Então, para A vale, para água vale, para óleo vale, para metal líquido não vale. Quando for metal líquido, tem essa outra daqui. Essa daqui também vale em geral, aparentemente, para esse número de Peclet daqui, eu esqueci qual é a definição dele. Deve ter em algum slide, mas eu tenho quase certeza que é o produto de Reynolds com Prandtl. Tipo, RE vezes PR. Quase certeza, mas eu não vou escrever porque eu não lembro. Mas tá em algum slide, ou se não no livro. Bom, então esse aqui é um caso, placa plana isotérmica, escoamento laminar. Aí tem outro caso, placa plana isotérmica com escoamento turbulento. E a gente tem outro conjunto de correlações, certo? Aí você vai aqui e olha qual que é. Por exemplo, o número de Nusselt. Local. Número de Nusselt médio. Com perturbação ou sem perturbação. Que muda o número de Reynolds crítico. Certo? Que vai ter aquela média ponderada e tal. Tudo bem? E você tem, por exemplo, o caso da placa plana, só que em vez de ser isotérmico, então com a temperatura em todos os pontos ao longo da placa sendo a mesma, fixadas de alguma forma, você pode ter uma placa plana com fluxo uniforme. Que é, por exemplo, sei lá, você tem um chip e ele está gerando uma potência que está sendo dissipada uniformemente. Não necessariamente a temperatura é constante ao longo de todos, mas ele está trocando o mesmo calor, o mesmo fluxo de calor em todos os pontos. E aí você tem esse outro tipo de correlação. E eu acho que esse aqui é bom, tanto para laminar quanto para turbulento, né? E o que eu acho que é legal desse negócio é que ele ilustra um pouco a utilidade de você ter um número de Nusselt local. Porque como essa equação daqui ela serve, por exemplo, para uma área pequenininha, né? Você tem, por exemplo, um fluxo uniforme. Você tem o Q sobre A, certo? Ele é fixo. Então, a cada ponto X, eu vou ter um H diferente, eu vou ter um Nusselt diferente local, o que vai me dar um H local, e eu consigo achar a temperatura da superfície naquele ponto local.
Se eu usasse um H médio com a área inteira, eu ia estar achando a temperatura da superfície média também. Certo? Então, esse é um negócio legal. Essa equação, inclusive, aparece bem aqui. Se você reordenar daquele jeito, né? A temperatura da superfície com o fluxo uniforme e tal, ela obedece a essa relação daqui, ela depende do H local, naquele ponto. Beleza? E um último caso de placa plana também é quando a entrada não é aquecida. E ele ilustra também um outro tipo de correlação, que é em que você tem uma relação bem genérica, tipo assim, C, uma constante C vezes o número de Rinos elevado a um expoente M, vezes Prandtl elevado a um outro coeficiente, que nesse caso é fixo, mas podia ser um N, por exemplo. E aí você tem uma outra tabela, que aí você consulta para ver quais são esses constantes. Então, se eu tiver uma placa plana em escoamento turbulento com temperatura uniforme, eu uso essas constantes aqui. Se for com um fluxo de calor uniforme, eu uso essas de cá. E aí você substitui lá e tem essa correçãozinha aqui para quando a entrada não é aquecida. Então, tipo assim, você tem um pedacinho de placa que não tem nada acontecendo, aí na outra, por exemplo, você tem um aquecimento, ou você tem uma temperatura fixada. E aí você considera isso. É, isso ilustra em geral o que tá acontecendo, né? Você tem, dependendo de condições, é laminar, turbulento, placa plana, cilindro, esfera, é, superfície isotérmica ou fluxo de calor uniforme, você vai olhar qual é a correlação correspondente, ver, por exemplo, quais são as constantes que você tem que usar, se tiver alguma tabela desse tipo, e você consegue calcular o número de Nusselt, ou o contrário. No final de cada capítulo tem uma tabelinha tipo essa. No PDF do Bruno tem isso daqui em alta definição e mais algumas outras. Então, recomendo mais por lá do que por aqui, mas aqui eu já tinha botado. E mostra todas elas, certo? Então, tipo, você identifica seu problema, calcula o número de Reynolds para saber se é laminar ou turbulento. Aí você olha aqui. Placa plana, turbulento, Nusselt local. Meu número de Reynolds satisfaz isso, meu número de Prandtl satisfaz isso aqui. Então eu posso usar essa correlação de cá. Pronto. E você usa. E nessa tabela também ele te diz qual é a temperatura em que você avalia as propriedades. Por exemplo, TF. Todas essas aqui usam TF, temperatura de filme, que é a temperatura média entre a superfície e o fluido. Você vai ter outras aqui, por exemplo, de cilindro, que também vão usar a temperatura de filme. Mas essa aqui usa a temperatura ao longe. Mas fique indicado, entendeu? Se você ficar na dúvida, às vezes no livro vai ter, no capítulo, se tiver tempo para ir olhar onde que ele comenta sobre a correlação. Porque ele tem, tipo, cada correlação com um parágrafo ou dois, ou mais. Mas, em geral, tá aqui tudo na tabela escrita, assim, qual que é para você usar. Qual é a temperatura em que você deve avaliar as propriedades. Bom, acho que comentar rapidinho assim também as correlações de cilindro. Elas usam o número de Reynolds também, só que agora você, em vez de usar o comprimento da placa, você usa o diâmetro do cilindro e não o comprimento do cilindro. Já aconteceu de estar fazendo um negócio aí, Reynolds, o L sobre viscosidade, e aí eu pego o L do cilindro, porque ele escreve com L, né, o comprimento do cilindro, só que não, tem que usar o diâmetro do cilindro, diâmetro da esfera. Geralmente eu acho que essa correlação daqui é mais simples, que aí, de novo, você vai ter uma tabelinha para achar o C e o M, dependendo do número de Reynolds. E para a esfera você tem uma única correlaçãozinha aqui. E essa daqui, por exemplo, lá na tabela tem esse comentário, tá nas notas de rodapé, se eu não me engano. Todas as propriedades são avaliadas não na temperatura do filme, mas na temperatura do fluido. Exceto esse Mi S daqui, que é na temperatura da superfície. Por isso S.
Então é isso. Eu não vou comentar cada correlação uma por uma, porque eu acho que é, tipo, vou só ficar lendo fórmula. Tudo bem? Beleza. Uhum. Aí eu tava pensando em fazer uma questão disso. O que é que vocês acham? Ok. Eu já tenho uma pronta aqui, na manga. Então, vamos lá. Vou indo por partes. Tá bom. Vamos lá, então. Essa questão daqui, ela tá no livro. Inclusive, aquele solucionário que eu achei é maravilhoso, salvou minha vida. É literalmente, vocês chegaram a abrir. É tipo assim, ele tem pasta para cada um dos capítulos e um PDF para cada questão. E aí, cada questão, ele tem a resolução completa, em inglês, tudo bem, mas a resolução completa da questão. Bem Eu achei explicadinho. incrível. Véi, é perfeito, é perfeito. Ótimo achado. Ótimo achado. É. Eu passei o semestre inteiro tentando encontrar, né? Mas que bom que encontrei. Eu queria ter usado ele para P1, só que eu procurei e não encontrei. Mas tá bom. Fica agora para as próximas gerações. Bom, essa questão daqui, ela diz o seguinte. Um chip de silício quadrado, 10 por 10 milímetros, é isolado termicamente em um de seus lados e resfriado no lado oposto por ar atmosférico, em escoamento paralelo, com velocidade ao longe de 20 metros por segundo e temperatura ao longe de 24 graus Celsius. Quando em operação, a dissipação de potência elétrica no interior do chip mantém um fluxo térmico uniforme na superfície resfriada. Se a temperatura do chip não pode exceder 80 graus Celsius em qualquer ponto da sua superfície, qual é a potência máxima permitida? Aí depois ele ainda pergunta, como se fosse uma letra B, né, essa segunda parte, ele pergunta qual é a potência máxima permitida se o chip for instalado no interior de um substrato que forneça um comprimento inicial sem aquecimento de 20 milímetros. Beleza. Tudo bem? Então, vamos esquematizar o problema primeiro. A gente tem um chip, certo? Ele tem 10 milímetros por 10 milímetros. Então, ele tem esses 10 milímetros para cá, 10 milímetros aqui também. Certo? Quadradinho. Ele é isolado termicamente em um lado. Então, aqui embaixo a gente não passa calor, ele é isolado. E na parte de cima, passa um fluido. Certo? O fluido é atmosférico em escoamento paralelo. Então, a gente sabe que ele vai estar perdendo calor, ou ganhando, né, por convecção. E só de um dos lados. Ele também fala que a dissipação de potência é uniforme. Ele tem um fluxo térmico uniforme que está saindo desse chip. Não pode sair por baixo, então ele tem que estar saindo por cima. Certo? Ou seja, eu tenho aqui um chip que está gerando calor e que está atravessando a superfície igualmente em todos os pontos. Então, em qualquer ponto que você olhar ali daquela superfície, ele está saindo o mesmo fluxo de calor. Em princípio, ele estaria também aquecendo uniformemente, né? Porque não tem nada que leve um lado a aquecer mais do que o outro, então ele estaria aquecendo todo igualzinho. Só que aí eu resfrio ele. Então, quando eu resfrio ele, eu passo um fluido que vem daqui para cá e que está mais frio, certo? Então, ele está aqui a uma temperatura de 24 graus Celsius, a placa tem que estar em alguma coisa a mais para ele estar realmente resfriando. E isso faz com que o fluido resfrie, certo? Ele fala ainda que a temperatura não pode exceder 80 graus Celsius em nenhum ponto. Então, parte do entender o problema é a gente entender onde que tá, em que ponto tem essa temperatura ou se é na placa inteira. Certo? Essa temperatura máxima é a temperatura da placa como um todo, porque ela está à mesma temperatura, ou tem um ponto em específico que está com a temperatura maior do que os outros?
né? Como a gente sabe... Bom, por oposição a... Existe um caso, temperatura da superfície uniforme, e outro caso, fluxo de calor uniforme, você imagina que o de fluxo de calor uniforme também não tem o primeiro caso, né? Se a gente separou entre esses dois casos, eles não podem ter nenhuma interseção, porque senão você fica confuso de qual correlação usar. Mas, em particular, nesse caso, né, a gente consegue imaginar que assim, ela estaria aquecendo toda igualmente. Só que aí eu bati um fluido aqui, que inicialmente estava 24 graus Celsius. E ele começou a trocar calor aqui. Esse ponto daqui, ele é bem resfriado, porque ele tem um fluido bem frio. À medida que o fluido anda, o fluido começa a se aquecer. Certo? Porque ele está passando por mais e mais comprimento de placa. No final, ele tem menos capacidade de trocar calor e a temperatura na placa é maior do que nesse ponto. Então, vocês concordam que esse ponto daqui é o que vai ter a maior temperatura na placa, que vai estar a 80 graus Celsius. Ok. Tá claro o problema até aqui? Ok. Aí agora o que a gente quer fazer? Ele pediu pra gente, a pergunta final é qual a potência máxima permitida. Ou seja, qual é o fluxo de calor, qual é aquele Q. Ele quer que a gente calcule o Q. O Q é uniforme, então para qualquer ponto, tanto faz. Mas a gente sabe a temperatura desse ponto aqui e a gente sabe a temperatura ao longe. Então a gente consegue usar aquela fórmula de convecção para calcular qual é esse Q, certo? Cadê ela? A gente consegue usar isso aqui. A gente tem o TS, tem o T ao longe, tem a área para calcular o Q. O que falta? O H. Resolver o problema de convecção agora. Vamos ter que achar uma correlação que nos permita calcular esse H. Então, a gente primeiro tem que identificar como que é a cara do nosso problema. É um problema de placa plana, sem aquecimento na entrada, ou sem uma região sem aquecimento na entrada, né? Com fluxo de calor uniforme, e o regime laminar turbulento a gente ainda não sabe. Certo? Então vamos calcular o número de Reynolds, para a gente saber qual se é laminar turbulento. Então, a velocidade ao longe a gente já tem, 20 metros por segundo. O comprimento da placa também. O comprimento da placa porque a gente quer exatamente o número de Reynolds nesse ponto local, dividido pela viscosidade. Viscosidade é uma propriedade, a gente vai ter que procurar. Em que temperatura? Olhando a tabelinha, cadê? Todas as correlações de placa plana usam temperatura de filme. Então a gente quer usar a temperatura de filme. Mesmo que a gente não saiba se é laminar ou turbulento, independente do que for, a gente quer temperatura de filme. Então, calcula a temperatura de filme, 52 graus, e encontra as propriedades. Certo? A princípio, eu sei quais propriedades vão precisar, então eu já coloquei todas aqui, mas você podia também deixar a tabela aberta e à medida que fosse precisando ir pegando elas, né? Mas essas três aqui são bem padrão, né? Porque o número de planos você vai precisar, isso aqui você precisa para o número de reinos, e esse aqui você precisa para o H. Então, Henrique, você pode mostrar exatamente onde você pegou na tabela, que eu acho ela meio confusa. posso. Espera aí. Deixa eu abrir minha tabela. 52 graus é 325 Kelvin. Certo? Uhum. Não tem 325 aqui na tabela. Então eu vou ter que interpolar entre 300 e 350. Uhum. Certo? Para interpolar, você pode tipo fazer como se fosse um gráficozinho, né? Você tem o ponto 300. Peraí, deixa eu tirar print disso aqui, porque vai ficar muito ruim de... Aí a gente tá querendo interpolar entre 300
e 350, certo? A gente quer achar qual que seria o 325 aqui no meio. Vamos pegar, por exemplo, a viscosidade, essa daqui, certo? Sei. Como que eu faço? Eu jogo num site, deixa eu pegar o site aqui. Tem uns sites, né, que dá pra usar. Tem vários, né? Eu uso esse aqui porque ele tem uma interface super, super simples. Acho que ele é o site de uma consultoria, um negócio muito aleatório. Mas eu achei e eu gostei. Então é o que eu uso. Uhum. E aí, tipo, em qualquer site de interpolação que você vai ter, tipo assim, um X e um Y. E aí, por exemplo, você vai ter um. Quando X é igual a 300, Y é igual a 15,89. Esse e esse. Quando X é 350, Y é 20,92. E aí você faz o que você não sabe. Quando o X for 325, quanto que é isso aqui? E aí ele interpola para substituir esse valor de K. Perfeito. E aí, então, na tabela. Calma, você pode subir um pouquinho? Daí você procura, então, o ar, e aí você. Tá. Porque ele falou ar atmosférico. Isso. Aí você vê a temperatura. Ok, certo. Obrigada, Henrique. Nada. Ah, só uma observação que é importante aqui na tabela. Esses valores são todos multiplicados. Então, se ele fala que a viscosidade é 15,89, como a tabela está com isso multiplicado por 10 a sexta, quer dizer que ela, na verdade, é. Cadê? 15,89 vezes 10 a menos 6. Tá? Porque esse número é esse de K vezes o 10 a sexta. É um pouco confuso, eu não gostei muito dessa forma de escrever, não, mas é isso aqui. Beleza? Beleza. Então é isso. Aí você faz a mesma coisa para todas as propriedades. Tomara que os professores sejam bonzinhos e botem as propriedades direto na prova. Mas se não, olha na tabela, interpola, tal, não sei o que, a gente já tem as propriedades aqui. Aí agora dá para calcular o número de Reynolds. Certo? Deu lá para uns 10 mil, 11 mil. Para essa condição de escoamento daqui, placa plana, não sei o que e tal, eu sei que o número de Reynolds crítico é 5 vezes 10 a quinta. 500 mil. Então eu sei que, como esse número é menor, o escoamento é laminar em toda a placa. Aí agora sim, laminar, placa plana, fluxo de calor uniforme, aí eu posso pegar a correlação lá na tabela. Eu já tenho ela certinha, ela tá... Cadê? Placa plana, laminar, fluxo de calor uniforme. Ah, não tem nessa tabela, porque essa tabela aqui é só a placa isotérmica. Mas ela tá aqui, ó. Laminar, fluxo de calor uniforme. Você tem essa relação daqui. Que é a mesma que tá aqui atrás. Ah, não, aqui em cima. Certo? Aí agora você pode pegar essa correlação daqui mágica. Você já tem o número de Reynolds, já tem o número de Prandtl, calcula o número de Nusselt. Certo? O Nusselt local a uma distância L. Ok? Usando esse número de Nusselt local, eu consigo calcular o coeficiente de convecção local naquele ponto. Certo? Eu só peguei a definição de número de Nusselt e inverti, né? Que era custar normalmente HL sobre K, o número de Nusselt. Deixa agora. Faz mágica aqui e você calcula o coeficiente de convecção. Aí agora fica simples, né? Agora a gente volta para um problema de transferência de calor de antes e a gente tem o nosso fluxo uniforme naquele ponto é fluxo aqui fluxo de calor dividido por unidade de área, né? Que é o coeficiente de convecção vezes a diferença de temperatura. 80 menos 24. Aí você joga na calculadora, tá? Não sei o que dá esse valor daqui.
é 6.630 watts por metro quadrado, que é o fluxo de calor nesse ponto. Como eu sei que o fluxo é uniforme, eu posso multiplicar pela área para saber o que ele quer de verdade, que é a potência total, potência permitida, né? Que é dar esse bonitão aqui. Ok? Pode aparecer infinitas variações disso, eu acho. Tipo, esse caso, eu não vou dizer que esse é um caso mais simples, mas tipo assim, você segue direto daqui para cá, né? Você tem o caso, aí você vê, ok, vou calcular as propriedades em tal temperatura, calculo o número de Reynolds. É laminar, chego na correlação. Da correlação, calculo Nusselt, calculo coeficiente de convecção e uso esse coeficiente de convecção para resolver o resto do problema. Por exemplo, calcular o fluxo de calor. Certo? Ele pode, por exemplo, te dar o H e perguntar em quais condições que esse H acontece. Ele pode perguntar qual é, dado um fluxo de calor, e sem te dizer qual é o H, qual que é a temperatura máxima. Aí você faz tudo igualzinho até aqui e usa essa equação daqui para calcular a temperatura máxima. Sabe? Pode vir em qualquer ordem, de qualquer forma. Pode acontecer, às vezes, de você ter que chutar número. Isso me incomoda um pouco, mas tipo assim, se ele te pedir para calcular a temperatura, pensa assim, ele quer descobrir, qual é a temperatura na placa, em tal ponto, ou mede na placa, ou a placa tem uma temperatura só. Aí você, beleza, eu posso descobrir. Mas aí quando você vem aqui para calcular a temperatura, você não sabe em que temperatura você calcula, porque você não tem a temperatura da placa. Aí o que você faz é chutar um número mesmo, que você acha muito legal. E aí você calcula tudo, no final você vê se o número deu perto. Se deu perto, beleza, você deu sorte. Se não, você pega esse novo número e faz tudo de novo. E repete, até ficar perto. Não acho que a gente vai ter que repetir de verdade nessa prova, porque são só questões de múltipla escolha. Na P1 não teve que fazer isso, não acho que agora vai ter. Mas se precisar, é assim que faz. Tomara que não precise. Beleza? A segunda parte da questão, ele pede a mesma coisa. Ele pede a potência máxima permitida, nas mesmas condições, só que agora, em vez de ter só uma placa de 10, eu vou ter uma placa de 10 e mais um comprimento não aquecido de 20 antes dela. Certo? Eu não vou fazer isso agora. Se der tempo no final, eu faço. Mas acho que é melhor a gente passar para radiação, ou para escoamento interno. Porque aqui vai ser a mesma coisa, só que você vai usar uma correlação diferente. Certo? Em vez de ser essa daqui, você vai ter essa de cá. Né? Essas aqui. Você identifica quais são as grandezas que você está usando, tal, não sei o que, e usa. A única coisa que eu quero chamar a atenção é que agora o seu L não é mais 10, é o 20 mais o 10. Certo? Então, quando você for calcular o número de Reynolds, quando você for calcular o número de Nusselt, se tiver um L, você quer esse L todo aqui, desde o início. Mas, de resto, a resolução é idêntica. Beleza? Sigo para esse comento interno, então. Esse comento interno é muito parecido com o escoamento externo. Você também tem correlações com o número de Nusselt, você vai calcular o H, não sei o quê. Só que com um toque de McFlow. Porque a gente agora tem o fluido escoando dentro de um tubo. Então vai ter aquele negócio de perda de carga, fator de atrito, coisas assim. Mas pouco. Então, começando com essas considerações de McFlow, você vai ter, por exemplo, a questão do desenvolvimento da camada limite. Então, não sei se vocês lembram da questão da camada limite em convecção, que é aquele pedaço do fluido, aquela região do fluido, que sofre o efeito da presença da superfície. Certo? Então, no caso, por exemplo, do nosso chip aqui, do que a gente acabou de olhar, cadê o chip?
a gente teve aquela discussão de tipo, pô, aqui no início a temperatura é toda igual, mas à medida que ele vai tendo contato com a placa, a temperatura do fluido também vai aumentando, né? Ele vai se aproximando da temperatura da superfície, né? E à medida que ele vai andando, esse comprimento em que você tem efeito da superfície aumenta. Essa é a camada limite, nesse caso térmica. Você também tem outra camada limite, que é a camada limite fluidodinâmica, ou só camada limite, que é por causa do efeito da velocidade, por causa do atrito que perto da placa faz o líquido parar. Que ela também cresce com o tempo, tal, não sei o quê, e faz com que a temperatura perto da superfície ela tenha um perfil diferente do que ela tinha longe. Em escoamento externo, a gente não se preocupava tanto com isso, porque a camada limite, ela, tudo bem, ela aumentava ao longo do tempo, mas isso aí era considerado, né? Porque ela está sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando da mesma forma. Só que em escoamento interno, chega um ponto em que a camada limite da parte de cima, digamos, e da parte de baixo, elas se encontram. E tudo, a partir desse ponto, passa a ser camada limite. Ou seja, desse ponto em diante, todo o escoamento dentro do tubo sofre o efeito da presença do tubo. O que é bastante lógico. Né? Você pegar um tubo finito, né? Um tubo assim, você imagina que todas as correntes ali dentro estão sofrendo efeito de estar dentro de um tubo e não poder ir para outros lugares e ter atrito com as paredes e coisas assim. Essa região daqui é o que a gente chama de plenamente desenvolvida, que é o que a gente de fato usava em McFlow. Essa região daqui é a região de entrada. E aí agora a gente ganha mais uma camada nas nossas correlações, então em vez de ser só qual é a geometria, laminal turbulento e isotérmica ou fluxo de calor uniforme, a gente ainda tem que perguntar, tá na região de entrada ou plenamente desenvolvida? Mas é só uma pergunta a mais. Né? O processo é o mesmo. A, a camada ela passa a ser plenamente desenvolvida a partir desse x, dessa distância x totalmente desenvolvida, que tem essa relação daqui, essa equação. Então depende do número de Reynolds e do diâmetro do tubo. Tá? Se você passar multiplicando aqui. E aí você olha, né? Você está resolvendo a questão, aí você vê assim, em que regime eu tô. Aí você tem um tubo de 5 metros e você calculou que para ser plenamente desenvolvido você precisa de 500 metros. Aí você diz, ok, então eu tô aqui. Aí, ou por outro lado, você pode ter, por exemplo, um tubo de 5 metros de comprimento, e aí você calculou que você precisaria de 3 centímetros para estar plenamente desenvolvido. Aí você diz, ok, eu vou assumir que está tudo aqui dentro. E aí eu ignoro a parte de entrada. Certo? Então, isso vai mudar a correlação que você vai usar, mas é só você fazer a conta de ver qual das duas é. Ou, se você não tiver condições de fazer, você chuta que é uma das duas e depois checa. Então, você tem uma camada limite hidrodinâmica e uma camada limite térmica. Claro, você tem tanto o efeito da temperatura quanto da velocidade, que são independentes. A diferença é que a camada de entrada, a região plenamente desenvolvida térmica, aparece esse número de Prandtl aqui multiplicando. Ok? Beleza. Essa parte daqui tem algumas equações. Isso aqui são umas formulinhas aqui, mas não. Henrique, naquela fórmula ali em cima, o U é a velocidade? Mas... Velocidade média do fluido dentro do tubo. Ok, obrigado. Nada. E aqui é o diâmetro do tubo e a viscosidade do fluido. Beleza. Ah, outra coisa, bem lembrado também. O número de Reynolds para você dizer se é laminar ou turbulento muda, né? Não é mais aquele 5 × 10 aqui da placa plana, ele é um pouquinho diferente. Certo? Aqui é 2.300 para ser laminar. Maior do que isso, tem uma transiçãozinha e a partir de 10.000 é plenamente turbulento. Mas não vi tipo correlações para essa transição. Então parece ser laminar e não laminar. Sei lá. Posso não ter entendido também, mas eu entendi assim. Tudo bem? Da parte de mais ainda assim
fluidos, mecânica dos fluidos, você ainda tem a questão de, por exemplo, queda de pressão, né? Você pode querer saber, por exemplo, qual é a queda de pressão ao longo do duto, que não tem muito a ver com transferência de calor. Tipo aquele coeficiente de atrito, sabe? De força de arrasto, não sei o que e tal. Mas, se precisar, ele existe. E é calculado assim, a queda de pressão, ou perda de carga. Depende. Aqui é a propriedade, né? A densidade. Velocidade média é aquele mesmo U que eu tinha botado lá em cima. Aqui ele tá como M. Velocidade média no escoamento. Diâmetro, a distância, né? Entre os pontos que está medindo a pressão. E esse F daqui é o fator de atrito. Certo? O fator de atrito ele depende do número de Reynolds e da rugosidade do tubo. E ele tem algumas formas de calcular. Então você tem, por exemplo, para regime laminar, tem essa fórmula daqui que é bonitinha e é legal de usar. Para regime turbulento, você chora, porque as fórmulas são ou essa daqui, quando o tubo é liso, ou essa de cá, quando é um tubo qualquer, de qualquer forma. Mas, tem site para calcular isso aí. Deixa eu até pegar o que eu uso aqui. Eu não sei nem se vai precisar disso, mas se precisar, Henrique, o professor resolveu o exercício com essa outra, escoamento turbulento, com essa fórmula que você está mostrando agora? não vi. Eu também não assisti todas as aulas. Essas últimas eu não assisti. Mas eu não lembro de fazer. E nos que eu vi, no máximo, era isso aqui, tipo, do livro. Recomendado do livro. Mas, tipo, eles não fizeram em sala. Acho que nenhuma que você precisava calcular perda de carga, coisa assim. Entendeu? Ainda bem. É. Eu acho meio esquisito, né? Mas, na P1 teve uma questão que era meio que assim, né? Era tipo, pelo menos na minha, era tipo, calcule o perfil de velocidades, um negócio assim, que tipo, não tinha temperatura, calor em lugar nenhum. Então, se precisar, essas são as fórmulas. Mas não vai muito além de tipo, cálculo o número de Reynolds, calculo F, calculo perda de carga, no máximo calculo a potência, sabe? Então, espero que não seja muito mais do que isso, porque aí é só triste. Beleza. Tudo bem? Então, isso é uma consideração que é diferente do escoamento externo. E a outra é que a gente agora está interessado na temperatura do fluido. Porque no escoamento externo a gente tinha só, tipo assim, o T da superfície e o T ao longe. Mas você não, tipo, não tinha uma forma de calcular a temperatura do fluido perto do perto da superfície. Aqui agora a gente já quer saber. A gente quer saber a temperatura média do fluido em alguma posição. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um tubo, né, tá passando o fluido de um ponto para cá, eu quero pegar assim, a minha coordenada x, pegar, cortar ele em algum ponto aqui e dizer, tá bom, qual é a temperatura média aqui? Certo? Ver, por exemplo, tudo bem, a temperatura pode ser um pouco maior na superfície, um pouco menor no meio, mas eu quero saber qual é a temperatura média. E aí você pode estar interessado nisso. E agora a gente tem forma de calcular isso. De novo, para aqueles dois casos, temperatura isotérmica e fluxo de calor uniforme, com relação às paredes. Então, para o fluxo de calor uniforme, você tem essa equação daqui, é uma reta. Faz sentido, né? Eu começo com a temperaturazinha inicial na entrada e eu vou colocando o calor constante com o tempo, com a posição, e ele vai aumentando a temperatura linearmente com isso. Aqui esse P é de perímetro, fluxo de massa e calor específico à pressão constante, que também está na mesma tabela. O CP é tabelado aqui. Para a temperatura superficial da parede constante, aí eu tenho uma outra equação, que é essa daqui. Certo? Em vez de ele estar aumentando linearmente, aí é um exponencial porque ele tem que estar tendendo à temperatura da parede, né? Ele não pode só aumentar para sempre. E aí tem mais uma fórmula, perímetro, fluxo de massa, calor específico. A diferença é que aqui vai aparecer o número o coeficiente de convecção, né? Médio. Coeficiente de convecção médio até aquele ponto.
né? Porque você tem que considerar toda a troca de calor do início do tubo até aquele ponto. Então você quer um coeficiente de convecção médio que represente tudo isso. Então você vai ter que usar um número de Nusselt médio e essa correlação tem que estar usando isso. Ok. Tudo bem com isso aqui? Temperatura média e tal. São mais duas formulinhas para se ele quiser que você calcule assim, você tem um tubo, você identifica as condições de escoamento do tubo e você quer saber qual a temperatura média no fim do tubo, por exemplo. Ou no meio do tubo, ou no início. Coisas assim. Fora isso, mais correlações. Nada de especial. Você vai ter, por exemplo, tem outra tabelinha para isso, que também vai te dizer em que temperatura você vai avaliar as propriedades, né? Mas, em geral, você vai ter também o mesmo tipo de pensamento. O tubo é circular, escoamento é laminar, porque eu calculei Reynolds. Eu estou na região plenamente desenvolvida, depois do encontro das camadas limites, que eu calculei lá o comprimento que precisava. Tá aqui. Ok. E o fluxo a temperatura superficial é constante. Ok. O número de Nusselt é constante igual a 3,76. Beleza. Ou não, a temperatura é constante, mas eu ainda estou na região de entrada, porque eu calculei aquele número e o final do tubo ele está antes disso. Aí agora eu tenho uma outra expressão aqui, só que dessa vez para o Nusselt médio. Certo? E assim por diante. Você tem um monte de correlações e as suas condições correspondentes e as suas temperaturas em que você calcula elas. Certo? Olhando a tabela aqui, esse aqui fica mais claro, eu acho, do que o outro. Que ele fala aqui, ó, as equações tão e tão são baseadas na temperatura média. Certo? Porque provavelmente elas aqui usam a temperatura média uniforme, né? Temperatura média do fluido. Lá dentro. Essas outras três aqui usam a temperatura de filme, ou seja, a temperatura da superfície, a média entre a temperatura da superfície e a temperatura média no fluido. E você tem outras correlações aqui que vão utilizando a temperatura média, que é a média entre a temperatura média no início e a temperatura média no final. Esquisito, mas é isso aí. Mas em geral é isso. São várias correlaçõezinhas aqui, não sei o quê. Você vai ter outras aqui, por exemplo, tipo essa, a 8,61, que você tem propriedades são avaliadas na temperatura média, que é essas três aqui, e esse μS, o Szinho, quer dizer que é para você avaliar na temperatura da superfície. Ok? Mas em geral esse é o escoamento interno. Então vamos fazer escoamento interno. Cadê? Peguei aqui então o 8,25. Ok? Então, nosso problema diz o seguinte: óleo de motor é aquecido ao escoar através de um tubo circular com diâmetro D igual a 50 milímetros e comprimento L igual a 25 metros, cuja superfície é mantida em 150 graus Celsius. Então eu tenho escoamento interno dentro de um tubo, eu tenho as dimensões do tubo e eu sei que a superfície dele é isotérmica a 150 graus. Ok? Aí ele fala assim na letra A: se a vazão de escoamento e a temperatura do óleo na entrada do tubo forem de 0,5 kg por segundo e 20 graus Celsius, ou seja, eu tenho agora o fluxo de massa e a temperatura na entrada, temperatura média na entrada do óleo. Não é a temperatura da superfície, porque a temperatura da superfície é aqui. É a temperatura média na entrada de fluido. Aí ele pergunta qual é a temperatura do óleo na saída do tubo. Também ele não fala temperatura média, mas tem que ser média, certo? É a temperatura média na saída do tubo, depois de 25 metros. Então ele pergunta isso e pergunta qual é a taxa de transferência de calor. Ok? Vamos lá. Então, primeiro vamos tentar achar uma correlação, uma candidata à correlação, né, digamos assim. A gente tem um
um tubo circular, superfície isotérmica. A gente não sabe ainda se o regime é laminar e turbulento, nem se está na entrada, nem se está plenamente desenvolvido. A gente vai ter que checar essas duas coisas. Mas, então a gente vai ter, provavelmente, a gente pode ter essa correlação daqui. Não, essa daqui não, porque essa aqui é com fluxo de calor uniforme. A gente pode ter essa, com a temperatura constante. A gente pode ter essa daqui também, que o número de Nusselt médio, mas considera já a região de entrada. E o que é legal dessa daqui até é que ela é igual a essa quando ele está plenamente desenvolvido. Então essa daqui ela serve até um pouco melhor, ela é mais genérica. Ela tende a essa daqui. Certo? Você vê que elas têm esse mesmo termo. E se for laminar? Se for turbulento, a gente vai ter que usar alguma dessas aqui. Qualquer uma delas. A que melhor couber. Então, vamos começar calculando o número de Reynolds, né? Porque a gente consegue dizer pelo menos se está aqui ou se está aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quase sempre é calcular o número de Reynolds. Então, vamos lá, número de Reynolds. Usando o diâmetro, vai ser a velocidade do fluido na entrada, né? A velocidade média do fluido, ele diz. Não diz. O diâmetro do tubo e a viscosidade do tubo, certo? Vocês veem que ele não dá a velocidade, né, do tubo. Eu vou até trocar de vez de um infinito, vou botar um usão, velocidade média, que nem estava lá antes. Acho que faz mais sentido nesse caso. Ele não deu, mas a gente sabe que, por exemplo, aquele fluxo de massa que ele dá m ponto, que é o 0,5 kg por segundo, ele é a densidade vezes o fluxo de volume, certo? Aqui eu tenho fluxo de volume, multiplico pela densidade, agora vai ter um fluxo em massa. E a vazão em volume é a velocidade vezes a área. Então, é a área vezes, aí agora π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Certo? E aí eu posso isolar esse u aqui e substituir de volta aqui. Certo? Não é muito bonito. Mas, no geral, você vai mexer isso aqui, aí vai cortar o d ali e ali. No final, aparece uma expressão com essa cara daqui. 4m ponto dividido por π. Cadê? Π, mi, d. Esse mi daqui é outra propriedade, que é isso aqui vezes ρ. Acaba aparecendo. Você podia também botar um ρ aqui em cima, um eta aqui embaixo. Tudo bem. Mas como aparece os dois aqui, a gente já corta e separa nessa propriedade aqui, que também é tabelada. E agora a gente já sabe que, depois de deduzido isso aqui, a gente pode usar isso aqui direto. Esse aqui é o número de Reynolds. Por um tubo circular, com vazão mássica conhecida, diâmetro conhecido. E o material aqui. Qual que é o problema agora? A gente tem que determinar a propriedade. Certo? Aí, onde que a gente avalia essa propriedade? Né? Vamos olhar na tabela. Se for, a gente estava pensando em usar essa daqui ou algumas das turbulentas, né? Dessas de cá. Se for laminar, a 8.57 ele fala que são 8.57 é usando a temperatura média, né? Entrada e saída. Essas de cá, cadê? As outras acho que nem aparecem aqui. Mas vamos fazer assim. Vamos supor que é laminar, para a gente conseguir avaliar a propriedade. Porque a gente sabe como é isso. Se não for, a gente vai ter que achar outra correlação e ver onde que avalia as propriedades dela. Mas supondo que seja laminar, porque tem isso aqui, e a gente sabe que a temperatura da entrada e da saída vão ser diferentes, então calcular uma média faz sentido. A gente vai usar a temperatura média. Entrada e saída. Aí vem aquele problema, eu não sei a temperatura média de saída, porque é isso que eu quero saber. Aí eu vou chutar, certo? E eu acho isso até interessante, porque o livro,
na resolução que tem lá, eles chutam. E eles chutam muito mal. Mas é tipo assim, é muito absurdamente mal. Eles chutam a temperatura de saída, deixa eu ver, de 140 graus. Aí você calcula a propriedade, tal, e usa 140 graus de temperatura de saída para calcular as propriedades, né? A média, né? Disso com a entrada de 20 graus. E aí ele chega no final e ele descobre que usando esses valores, a temperatura de entrada dá 35, a temperatura de saída dá 35 graus. Ele tipo, erra muito, muito, muito feio. Certo? E aí eles vão lá e dizem: ah, agora você poderia iterar tal e a temperatura mudaria de 35 para 36. Então o erro não é tão grande. Pra gente conseguir corrigir, bater os negócios, eu vou usar o mesmo chute horrível do livro. Até porque a gente não tem nenhuma condição de fazer um chute melhor. Porque o que a gente sabe? A parede está a 150. Na entrada está a 20. Na saída está em alguma coisa entre 20 e 150. Certo? E a gente não sabe quanto que é. 140 foi um chute bom. Eu chutaria o que me desse propriedades mais fáceis de tirar da tabela. Tipo assim, eu diria assim, a temperatura na saída dá, tipo, sei lá, 420 kelvins, a temperatura da entrada dá 300, então eu quero que a temperatura média seja 350. Não sei qual que é, vai dar 350 porque eu olho na tabela. É como eu faria, não sei se está certo, mas a princípio de variação tá pequena, é prova de múltipla escolha, qualquer coisa que você pegar vai dar algum valor perto. Mas, pra gente conseguir conferir as respostas no gabarito, eu vou usar o chute deles, certo? Então, vou pegar esse aqui, puxar um pouquinho para baixo para escrever aqui em cima. Eu vou dizer assim, ó, supondo que a temperatura média na saída, né, com o comprimento L, seja de 140 graus Celsius, a gente vai ter uma temperatura média de, agora é média entre 20 e 140, que dá 80 graus. E aí, isso aqui eu consigo calcular as propriedades, eu vou lá na tabela, isso aqui dá 353 Kelvin. Aí você pode olhar o 350, você pode interpolar também de 350 para 360, para achar exatamente quanto que dá. E aí você vai achar os valores que você precisa, certo? Nesse caso, a gente precisa de alguns. A gente precisa de ρ, a gente precisa de eta, a gente precisa de K, vai precisar do número de Prandtl, vai precisar do Mi e vai precisar do calor específico, a pressão constante. Para agilizar, eu vou pedir licença para vocês para não escrever os valores aqui e fazer contas mágicas, pode ser? Tá bom. Então, usando os poderes que me foram conferidos, eu calculo o número de Reynolds, que dá 398. Ok? Aí agora, eu tenho o número de Reynolds, eu olho, ele está menor que 2.300, que é o nosso limite, então, de fato, eu posso usar o regime laminar. Então, graças a Deus, não vou precisar mudar meu chute de usar a temperatura média. Ok, próxima coisa, então. Já tenho o número de Reynolds, tenho as minhas outras constantes, agora eu posso identificar qual é a correlação que a gente vai usar? Ainda não, porque como a gente está tratando de escoamento interno, a gente também tem que saber se é entrada ou planeamento desenvolvido, certo? Então a gente sabe que o x, para estar totalmente desenvolvido, é 0,05 vezes o número de Reynolds, vezes o número de Prandtl, porque a gente quer saber o desenvolvido para a temperatura, vezes o diâmetro, certo? E isso vai dar incríveis. Eu não vou botar na calculadora, vou copiar o que está na resolução deles. 486 metros. E a gente tem um tubo de 25. Tá muito na entrada ainda. Certo? O problema aqui, o motivo que ele fica tão grande é porque o número de Prandtl do óleo é bem grande, é tipo 400, 500, deixa eu ver aqui. 490. E aí isso fica grande. Se fosse ar atmosférico, ia ser 0,7, ia ser um número bem pequenininho. Ia estar desenvolvido. Mas no motor não. No óleo de motor não. Ou seja, daqui a gente sabe que é laminar. Daqui a gente sabe que está na entrada. Aí agora eu posso calcular o número de Nusselt, usando a correlação lá. Certo? Que é aquela que usa
número de Deus sabe quem, que tem um GZ no nome, é essa daqui, certo? A gente vai usar esse aqui, calcula o número de GZ, aí você vai, pega, substitui ele aqui, vai calcular o número de Nusselt, médio, e eu vou, de novo, usar meus poderes mágicos para escrever ele aqui, que dá 11,95, certo? Mas você usaria o número de reino que você já tem, pronto, você também pegou na tabela, tá? Substitui lá. Daqui a gente tira aqui o número, que o coeficiente de convecção médio, porque eu usei o número de Nusselt médio, dá 33 watts por metro quadrado Kelvin. E aí agora sim eu posso usar essa equação daqui. Essa daqui. Eu tenho eu quero saber a temperatura média no final. Eu sei a temperatura da superfície do tubo. E eu quero saber qual é a temperatura média, substituindo isso aqui por L, né? X é L. Usando essa equação daqui. Certo? Então, isso aqui eu sei, é 150. A mesma coisa. Temperatura média na entrada, que é 20 graus. Esse aqui eu quero saber. Perímetro, π vezes o diâmetro. O x aqui é o final do tubo, L igual a 25 metros. Coeficiente de convecção médio, eu calculei, então por isso que era útil a gente ter um número de Nusselt médio. Era necessário, na verdade. Isso aqui eu peguei na tabela, e esse aqui ele já me deu também, que era 0,5 kg por segundo. Substituo na equação, faço mágica para isolar esse bicho daqui, e calculo a temperatura, que dá 35 graus. Certo? Não vou fazer conta aqui, porque senão vai ficar muito longo e acho que não acrescenta muito. Mas vocês entenderam qual que seria a ideia de fazer a conta aqui? Como que faria? Beleza. Aí nesse ponto você voltaria lá e diria, ok, vamos refazer tudo agora dizendo que na verdade isso aqui não é 140, é 35. E aí você vai trocar isso aqui, pegar todas as propriedades de novo, fazer as mesmas contas. Checa se ainda é laminar, checa o comprimento de entrada, calcula o Nusselt, calcula o H e recalcula a temperatura média. Aí checa se ela está perto da que você recalculou aqui. E repete até ficar perto o suficiente. Ok? E aí, quando ficar perto o suficiente, é a resposta final. Exato. Justo. E o perto E aí, suficiente você inventa. Entendi. Nesse exercício você chutou 140 como a temperatura de saída, mas na verdade é algo muito mais próximo de 35. Exato. Ok. Um chute bem ruim. Fica um pouco longe. Eu fiquei bem em choque quando eu li a resolução. E o que eu acho engraçado é que ele explica esse procedimento tal, não sei o que eu falei, e ele fala que você obteria 36,4 graus na saída. Entendi. Olha só. Então, Ok. Obrigado, Henrique. nada. Mas aí é isso. A outra coisa que ele pede também é a taxa de transferência de calor total. Certo? Aí a forma que você faria isso é considerando a entrada e a saída do tubo. Porque se você tentar usar essa equação daqui, você vai ter dificuldade por causa da temperatura da superfície. Primeiro que a temperatura ao longe não existe, né? Porque você está dentro do tubo, não tem longe. E mesmo se você usasse a temperatura média, ela ia ficar variando. Então a forma que você faz é você pega o tubo inteiro. E diz assim, tá entrando aqui M.Cp temperatura média na entrada. O que é isso? Massa vezes calor específico vezes temperatura é energia, né? É uma fórmula. É uma daquelas fórmulas de ensino médio, né? Tipo, que macete? É igual a MCT. Delta T. E aí aqui você só tem um fluxo de massa para ter um fluxo de energia. Né? Aqui você tem quilograma por segundo. Aqui você está convertendo
de quilograma por segundo para joules por segundo por unidade de temperatura, por Kelvin. E aí aqui você transforma para energia mesmo, para watts, para potência. E aqui sai com a temperatura de saída. E você calcula a diferença de um para o outro. Pega esse aqui menos esse, e aí você calcula qual é a potência qual a potência que está sendo inserida por causa da temperatura do tubo, né? Porque você entrou com um fluido aqui numa temperatura, ele saiu contra a temperatura, a diferença desse para esse é o que ele ganhou de energia. Fez sentido? E aí, com os poderes mágicos, a gente calcula esse negócio daqui. Ok? Ele poderia já me dar a temperatura. O que ele poderia fazer, por exemplo? Ele poderia já ter me dado a temperatura na saída, e aí pedir o H, e aí pedir outras coisas no meio. Ele podia fazer variações, mas a sequência de contas é mais ou menos essa daqui. Ok? Uhul. Socorro, vamos para a radiação. Pode ser? Algum problema com convecção até aqui? Ok. Esperamos que seja só isso mesmo, que não seja pedido. Porque agora vamos para a radiação, que é um fenômeno um pouco diferente da convecção. Que é o seguinte, a gente aqui, em linhas gerais, a gente vai ter uma superfície, de novo, a gente está tratando de troca de calor na superfície, e não no interior dos materiais, a gente está tratando só de superfícies, que vai emitir radiação, porque sim, porque toda superfície a uma temperatura acima de 0 Kelvin emite radiação em alguma frequência, certo? Isso foi descoberto. E a superfície ela também pode estar recebendo radiação. Radiação eletromagnética que está chegando de outros lugares do universo, de outras superfícies, por exemplo. Então, a gente tem aqui a nossa emissão de energia. Então, esse aqui é o nosso poder emissivo, que é uma taxa de energia, né? É um fluxo de energia, é watts por metro quadrado. Nosso poder emissivo, que é o quanto a nossa superfície emite energia, ela gera energia no seu interior e joga para fora.